Você começa a se alimentar melhor, começa a mexer mais o corpo, cortar alguns excessos, mas mesmo assim vê que a balança demora a descer? Aí bate aquela dúvida: será que o problema sou eu? Será que tá dando certo? Calma. Se você sente que está demorando para ter resultados, esse vídeo é para você. Eu vejo isso em muitas pessoas, tanto pacientes quanto seguidores. Se dedicam por semanas e se frustram porque gostariam de uma mudança mais rápida. Mas aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. Emagrecer de verdade, perder gordura, demora. E isso é super normal, porque existem muitos fatores que impactam no teu emagrecimento que a gente vai conversar hoje. Sempre quando um paciente vem me procurar querendo emagrecimento, isso é uma das coisas que eu sempre abordo na primeira consulta já, que são todos os fatores que fazem com que você fique com sobrepeso, com obesidade, que você ganhe peso, e também que dificultam, que podem, né, dificultar o teu processo. Portanto, a minha abordagem com o paciente aqui no consultório, eu sempre abordo, tento ao máximo, né, abordar todas essas questões que a gente vai discutir. Uma delas é a predisposição genética. Então, hoje a gente sabe que a nossa genética aí é um fator muito importante, né, da nossa vida, de todo o nosso controle metabólico, fisiológico. Porém, é uma coisa que eu sempre falo, tá, tu pode ter o gene que vai ter, né, te dar mais predisposição a ter obesidade, algo do tipo, dificuldade em perder peso, como por exemplo o gene FTO. Hoje a gente sabe que a genética tem aí um fator muito importante, né, tanto nas nossas escolhas de dietas e tudo mais. Porém, a genética não é sentença. Então, a partir do momento que a gente muda o estilo de vida, tem uma alimentação mais saudável, a gente consegue bloquear a ação desses genes. Então, a gente tem os genes da obesidade, por exemplo, mas eles ficam quietinhos ali. Porque você tá com um estilo de vida saudável, então ele não tá sendo estimulado, tá? Então esse é um fator que a gente tem, né, que é muito importante, que é esse fator genético. Outro fator é o sedentarismo. Então assim, eu quero emagrecer, mas eu não quero sair da minha zona de conforto, né? Eu sei que assim, às vezes a gente tem dificuldade, não é na primeira consulta que eu entro com o paciente e falo assim, não, tu tem que ir pra academia e tal, né? Às vezes a pessoa já vem motivada, já começa, às vezes já começou, daí vem me procurar e a gente faz esse casamento, né? Mas muitas vezes o paciente tem um pouquinho de dificuldade em aderir ao exercício físico. Então, a dica que eu dou pra vocês, gente, se mexam. Eu falo lá no meu Instagram, né? Ativem suas mitocôndrias. Então, assim, faça o que der na sua rotina. Ah, eu gosto de fazer uma dança? Faz uma dança. Ah, eu gosto de fazer uma aula de zumba, um HIIT, vai fazer. Gosto de fazer um spinning, andar de bike, gosto de fazer uma luta, gosto de fazer qualquer coisa, gente. Mexam o corpinho de vocês, vocês vão me agradecer depois. Eu sempre falo, o exercício físico, ele não vai compensar calorias extras, mas ele é um grande aliado do nosso emagrecimento, porque vai fazer com que você tenha um gasto energético maior ao longo do dia, tá? E o exercício físico, ele vai te ajudar de duas formas. De uma forma ativa, ou seja, você gastando mais calorias durante a execução do exercício físico, e de uma forma passiva, porque você fazendo um exercício, que seja o mínimo de força que você faça, tu acaba aumentando a tua massa muscular. E hoje a gente sabe que a composição corporal é um fator aí que impacta muito. Por isso que eu falo que não basta perder peso na balança, a gente tem que emagrecer. E emagrecer é perder gordura, tá? Então não adianta você diminuir o peso na balança, mas aí tu perdeu tudo de massa magra, né? Não vai adiantar. O tecido muscular, né, a massa muscular, ela é tão importante no emagrecimento porque ele é um tecido ativo. Então você gasta mais energia para manter ele no teu corpo. Então olha só que beleza. Você tendo um maior estímulo, tendo mais massa muscular, você gasta mais energia parado, dormindo, fazendo coisas da tua rotina normal. Então olha que bênção, né? Olha que coisa maravilhosa. Então por isso que eu falo, ativem suas mitocôndrias, porque isso vai fazer com que você gaste energia de uma forma ativa e também passiva, né? Tendo uma melhor composição corporal. Outro fator é o alto consumo de alimentos com uma grande densidade de energia. Então o que que é isso, né? Ah, eu vou pedir um McDonald's, eu vou pedir uma coxinha, vou comer uma paçoca. Muitas vezes a gente também não sabe, né? A gente acha, ah, uma paçoquinha não vai dar problema nenhum. Mas tu come uma paçoca, ela tem aproximadamente 100 calorias. Então, assim, é bastante coisa para uma pessoa que está em um processo de emagrecimento, está em um déficit calórico, né? Então, é muito sobre escolhas também. E isso, muitas vezes, a gente também não tem essa noção, né? Eu acho que uma coisa super saudável, por exemplo, pasta de amendoim, é um super alimento, mas para quem?
né? Não é para todo mundo. Então, assim, se eu quero emagrecer, talvez a pasta de amendoim não vai ser a minha grande aliada, porque ali vai ter muita caloria, né? Em pequena porção. Algo que eu poderia ter, né? A me alimentar com uma refeição com mais volume, com mais proteína, mais fibra, que aí sim vai te dar mais saciedade, vai fazer com que você tenha, né? Essa saciedade prolongada ao longo do dia, fique com menos fome, coma menos. Tá? Então, assim, também tudo sobre essas escolhas que muitas vezes a gente acaba fazendo errado, mas de uma forma inconsciente. Outro ponto são alterações no ciclo circadiano. Então, o que é isso, André? Que palavrão é esse? Ciclo circadiano nada mais é do que esse ciclo de luz e sombra, né? Então, a noite e o dia, tá? Então, assim, a partir do momento que tu não tem um sono bem equilibrado, um sono profundo, né? Dorme muito tarde, acorda muito cedo, não dorme aí pelo menos umas 7 horinhas por noite, a gente acaba tendo uma desregulação aí de muitos hormônios, tá? Esse é um dos fatores, tá? Que o teu sono impacta no emagrecimento. Então, assim, hoje a gente tem, né, aí os dois principais hormônios, tanto da fome e saciedade, que é a leptina e a grelina, tá? A grelina é da fome e a leptina é da saciedade. Quando a gente tem um sono que não é reparador, a gente dorme muito pouco, né? Isso aumenta o estresse, que também é outro fator que a gente vai falar depois. Faz com que você tenha, né, esse sono inadequado, uma desregulação desses hormônios. Então você acaba tendo mais grelina do que leptina, né? Ou seja, mais hormônio de fome do que saciedade. E isso faz com que ao longo do dia tu fique aí a famosa capivara raivosa, né? Então o sono também é um fator muito importante e é algo que a gente deve se atentar. Hoje a gente está muito aí intoxicado, né? Com o celular, com as telas, as luzes dentro de casa. Então, assim, eu sempre falo para o paciente, né, tentar fazer uma higienezinha do sono. Isso vai ajudar, tá? Às vezes não é nesse momento, mas a longo prazo. Às vezes em uma semana o paciente também já relata para mim: nossa, André, tô mais disposto, às vezes só mudando o sono. Exatamente, que é a base, né? Então, assim, tentar caprichar um pouquinho à noite, tomar um chazinho, né, se você puder tomar uma infusão, tem que dar uma conversadinha para ver, né, se é pro seu caso, mas assim, um chazinho que vai te deixar mais calminho, né? Antes ali, quando estiver se preparando para ir dormir, deixar já as luzes da casa mais amarelas, mais apagadinhas, mais escurinho, tá? Só realmente ir deitar quando você tiver com sono, para evitar que tu vá deitar e fique se mexendo e daí pega no celular e algo do tipo, né? Se possível, eu sei que é muito difícil deixar o celular um pouquinho longe, né? Ah, eu vou deitar, então eu vou deixar meu celular aqui para não ter o perigo de pegar, tá? Então são pequenas coisas que você pode fazer para melhorar o teu sono. E às vezes a gente faz tudo, mas o básico, o sono, a gente não presta atenção, tá? Então mais um fator aí para vocês também prestarem atenção ao longo do dia de vocês. Talvez seja um dos fatores, né, que esteja dificultando o processo. Disruptores endócrinos. Então, assim, mais uma palavra difícil, né? O que são esses disruptores endócrinos? Vamos pensar nos nossos hormônios, tá? Nossos hormônios, eles se ligam em... Vamos pensar que nossos hormônios são uma chavezinha, né? E as nossas células, os alvos deles são um cadeado. Quando a chavezinha se liga no cadeado, ela abre esse cadeado e aí ele tem uma ação, né? Abrir ou, enfim, fechar e tal. Quando a gente tem uma alta exposição a esses disruptores endócrinos, que são o quê? Tanto os xenobióticos, né, da rua, por exemplo, poluição de fumaça, se você fuma, alta exposição aos plásticos, hoje a gente fala muito sobre os microplásticos, né? Enfim, até mesmo aí a alumínio, contaminação por esses metais pesados, né? Que a gente vai achar em algumas maquiagens, às vezes um pouquinho mais baratinha, em desodorante, esse tipo de coisa. Tudo isso faz uma bagunça no nosso corpo, tá? Então, assim, esses disruptores endócrinos vão pensar como se eles fossem um hormônio fake, tá? Como se fosse uma chavezinha falsificada. Então, assim, ela vai se ligar ali no teu cadeado, só que ela não vai ter nenhuma ação, porque ela não é um hormônio, né? Então, assim, quando o hormônio efetivamente vir se ligar, ele não vai conseguir, porque já vai ter outra chavinha ali, entende? Então, isso também faz uma bagunça no teu corpo. Então, mais um fator para a gente cuidar, né, com essa exposição aos agrotóxicos, aos plásticos, né? Sempre que possível, preferir alimentos orgânicos. Se não for possível, escolher alimentos da época. Hoje, se você colocar na internet, alimentos de agosto, frutas de outubro, vai aparecer a lista desses alimentos, o que não garante que eles não tenham agrotóxicos, mas com certeza a quantidade vai ser bem menor, porque são produtos da época, produtos que já nascem naturalmente nesse momento. Então, eles não precisam de tanto veneno para crescerem saudáveis, né?
Para que tenha aí um bom desenvolvimento desses alimentos, tá? Outro fator é o estresse, né? Então hoje é impossível a gente não estar um pouquinho estressado, né? Sempre tem alguma questão que faz com que a gente fique mais estressado, ou muita cobrança, ou na família, ou no trabalho, enfim, na escola, na faculdade. Tudo faz com que a gente hoje tenha esse estresse, né, muito alto, e a gente vive numa rotina de, por exemplo, eu tenho que ser super produtivo. Hoje é muito romantizado isso, né? Então, assim, eu tenho que fazer faculdade, ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar, eu já tenho que fazer minha pós, e eu tenho que cuidar da família, e eu tenho que me cuidar. Então, assim, é muita coisa para uma pessoa só, tá? Então, esse fator do estresse é algo que também bagunça esses hormônios, né? Faz com que você fique com mais vontade de comer alimentos açucarados, com gordura. Isso aumenta a tua gordura visceral, que é um marcador aí que fala muito sobre a tua saúde metabólica, né? Então, a gordura visceral é aquela gordura que realmente fica entre os órgãos, né? Que fica ali no fígado, que fica entre os teus órgãos em geral. E é mais perigoso, porque é uma gordura mais volátil, né? É uma gordura aí que não tá subcutânea, né? Ela tá aí livre no teu corpo e pode, algum momento, dar ruim, tá? Então, assim, o que eu falo pro paciente, para todo mundo que eu troco uma ideia, né? Estresse a gente sempre vai ter, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Criar pequenas rotinas ao longo da tua semana para que sejam momentos aí de paz, de relaxamento, tá? Então, para mim, eu gosto muito do yoga, né? Eu sou aí o discípulo do yoga, né? Eu passo para os pacientes, indico para amigos, porque realmente para mim funciona muito bem. Então, assim, tô estressado ao longo da semana, tudo mais, vou lá na aula de yoga, meu Deus, eu saio assim outra pessoa, né? Mas tem pessoas que, eu gosto de fazer, pra mim já funcionou muito tempo isso, né? Fazer o dia da beleza. Então, assim, eu pego um dia pra fazer máscara no rosto, pra fazer uma hidratação no corpo, no cabelo, tomar um banho premium que a gente fala, né? Então são pequenas coisinhas que você pode fazer ao longo da sua rotina para com que você alivie um pouco esse estresse. E óbvio, né? Se for necessário, ter um acompanhamento com algum psicólogo, fazer uma terapia, ter um nutricionista também para trocar uma ideia, às vezes entrar com algumas infusões, alguns suplementos que possam te ajudar também no controle desse estresse. É um fator muito importante. Alterações de microbiota intestinal. Então, o que é isso, né, gente? Isso aqui a gente tá falando de intestino, é o que eu adoro ir falar. Tanto que eu até tenho um curso sobre saúde intestinal relacionado ao emagrecimento. Então, como a gente pode melhorar o teu intestino para que você tenha um emagrecimento mais satisfatório. Então, olha só, para vocês verem o peso disso, né? O peso da saúde intestinal no emagrecimento. Se vocês tiverem interesse, dê uma olhadinha aqui na descrição. Vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha lá na nossa página do curso, tá? Mas olha só, hoje a gente sabe que nós somos quase mais bactérias que humanos, né? Vulgo dizer isso, tá? Então, assim, se a tua saúde intestinal não tá 100%, não tá ok, você não vai conseguir evoluir em nada, né? Seja no emagrecimento, na hipertrofia, enfim, melhora da qualidade de vida, tá? Então, assim, estar constipado não é uma coisa normal, gente. Você precisa ir no banheiro todo dia. E eu sei que, assim, 90% das pessoas que me procuram, que estão aqui no consultório e na internet, enfim, no mundo todo, são pessoas constipadas e acham isso normal, né? Porque sempre viveram assim. Mas isso não é certo, né? Isso não é o correto, tá? Vocês aí são pessoas enfesadas, que a gente fala, né? E isso faz uma bagunça também em todo o nosso corpo. Eu ainda vou lançar um videozinho aqui no canal falando sobre essa questão da microbiota, de saúde intestinal, tá? Mas deixando aí um leve spoiler, né? Uma leve introdução para vocês, a nossa saúde intestinal é muito importante, principalmente a composição dela, né? Então hoje a gente sabe que a gente tem muitas bactérias a nível intestinal, nosso corpo todo, né? Mas a nível intestinal principalmente. E esses tipos de bactérias também influenciam em muitas coisas do nosso corpo, desde uma ação correta dos hormônios nos nossos órgãos, né? Desde a gente ter mais saciedade, ter uma digestão adequada, diminuir a inflamação, que hoje a gente fala muito sobre inflamação, né? Então, assim, saúde intestinal, eu costumo dizer que é o primeiro passo, né? O paciente vem me procurar, principalmente no emagrecimento, mas em todas as áreas, que todo mundo aí tenha, às vezes, alguma questão intestinal, né? Então, assim, falando de emagrecimento, definição, é a base. Eu digo que a limpeza da casa a gente começa no intestino, para que depois todas as outras intervenções consigam fazer efeito, né? Consigam aí ter o resultado que a gente quer, tá? Então a base
sempre, né? Vai ser o principal. Outros fatores, infecção viral. Então, a gente hoje sabe que algumas infecções aí virais podem dificultar esse processo de emagrecimento, pode fazer com que você tenha, né, uma maior predisposição a ter sobrepeso, obesidade. Uso de medicamentos também, né, como alguns corticoides principalmente, mas alguns antidepressivos também podem aumentar, né, essa tua predisposição a ter um maior ganho aí de gordura. Tá? Outro fator também muito importante é o teu meio ambiente, né? Então, aquela coisa, se eu sempre falo assim, principalmente o pessoal que vem me buscar que é casal, né? Então, assim, eu sempre falo, tem que vir um, tem que vir o outro, porque senão não vai adiantar. Então, assim, eu atendo muitos casais, né? E sempre, geralmente é a mulher que me procura e depois vem o homem, o esposo junto, né? Então, assim, se um começa e o outro continua com os hábitos anteriores, dificilmente a pessoa vai conseguir evoluir. Porque dentro de casa vai ter as besteirinhas e aquela coisa, não adianta falar. Se a gente tem, a gente come, tá? Não adianta dizer que não, porque eu sei que a gente come. Então, assim, se não muda o teu ambiente, você também tem dificuldade, né, em aderir às nossas intervenções, em ter um controle na dieta, evoluir mesmo, tá? Então eu falo que é uma mudança global, né? Se você vem sozinho, a sua família muda também, né? Então é uma coisa que tem que puxar a outra, para que você realmente consiga, né, evoluir, chegar no teu resultado, mas principalmente conseguir manter. Porque é uma coisa assim que eu bato muito, eu prego muito que eu não quero passar uma dieta para o paciente ficar no shape, mas depois reganhar tudo, tá? Eu não quero isso, eu quero que ele mude e mude assim de vez para sempre, porque a manutenção do resultado muitas vezes é onde está o calcanhar de Aquiles aí das pessoas, né? Consegue às vezes chegar no objetivo, mas não consegue manter. Então hoje minhas intervenções, minha consulta, minha conduta é bem pautada nisso, né? A gente chega no teu resultado, mas depois a parte mais importante é a gente fazer com que você consiga manter, você aprenda a manter, você entenda o seu corpo. Tá? Então é dessa forma que eu trabalho. E como vocês puderam ver, gente, são muitos fatores que impactam no emagrecimento. Não é só apenas, eu quero fazer dieta, eu sou preguiçoso. Não. Olha o tanto de coisa que influencia. Então, olha só, gente, visto tudo que a gente conversou hoje aqui, né? Demorar é normal, demorar é esperado, porque olha só o tanto de coisa que a gente tem que mudar, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, eu mostro isso pro paciente, ele fala assim, meu Deus, André, como é que eu vou conseguir emagrecer então? Eu gosto de mostrar uma montanha russa, tá? O emagrecimento, ele não é um processo linear. E aí que tá o problema. Porque muitas pessoas começam um processo de emagrecimento achando que é a nuvem rosa 100% do tempo, né? Mas não é assim. Então, o emagrecimento é mais parecido, diferente de uma régua, ele é mais parecido com uma montanha russa. Então, eu mostro, inclusive, isso para o paciente, tá? Quando a gente começa o emagrecimento, muitas vezes a gente tá decidido, tá motivado, então começa lá em cima, né? Acontece alguma coisa na rotina, tô em TPM, aconteceu alguma coisa no meu trabalho, estresse, dá uma desmotivada. Aconteceu alguma coisa, entrei na academia, motivou. E assim a gente vai indo, tá? Mas o importante é a gente entender aqui que assim como a montanha russa ela chega a um fim, o emagrecimento também. Então, assim, demorar é esperado, né? O processo de emagrecimento não é do dia para noite. Olha só o tanto de coisa que a gente vai fazer. E por isso que vocês precisam estar, né, munidos aí de pessoas ao seu lado que vão te apoiar, que entendem o seu caso, que entendem o que você está passando, tá? E aí, mais ou menos isso hoje, né? O que eu tento aí aplicar com os meus pacientes no consultório, através do meu curso também. Então, enfim, tá? Comenta aqui embaixo se você já passou por essa frustração, se você já sentiu aí que estava meio empacado, estava demorando para evoluir, e se esses fatores você já pensou nele quando a gente fala de emagrecimento. Porque muitas vezes a gente fala de emagrecimento, é aquela coisa, aí fecha a boca e emagrece. Né? É só comer menos do que gasta e deu. Mas não, olha só todos os fatores que impactam, tá? Então, comenta aqui embaixo se você já pensou no emagrecimento, nessa virtude, né? Nesse olhar. Curte esse vídeo. Compartilha com algum amigo, alguma amiga que também tá meio empacado aí no emagrecimento, que, enfim, tá meio desanimado, que não tá evoluindo, para que a gente possa aí construir cada vez mais essa comunidade, né, que entende efetivamente o emagrecimento, que não é só sobre calorias, não é só sobre fazer dieta, mas olha só o tanto de coisa que impacta nesse processo. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, sempre tá tendo vídeo novo aqui sobre nutrição, emagrecimento, né, motivação. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Beijão!